Fala, estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou seu professor de matemática e nessa aula nós vamos falar sobre a condição de existência de triângulos. Então, enquanto roda a vinheta, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá para nossa aula! Gente, imagine a seguinte situação. Eu tenho três segmentos, um medindo exatamente 10 centímetros, outro medindo exatamente 5 centímetros e um terceiro medindo exatamente 3 centímetros. E a produção vai colocar para mim aqui agora esses segmentos. A minha pergunta é, será que eu consigo montar um segmento com essas três medidas, um triângulo, né? Será que eu consigo montar um triângulo com exatamente esses três lados? 10 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros? Olha essa experiência que eu vou fazer com vocês. Imagine eu colocando o segmento de 10 centímetros na base. Vou pegar o segmento de 5 centímetros, fixar em uma extremidade desse segmento da base, e o outro segmento de 3 centímetros eu vou fixar na outra extremidade. Beleza? Então olha a minha situação. 10, 5, 3. Quando eu abaixar esses 5 e esse 3, esse segmento, será que eles vão fechar? Não fecha. Ou seja, não é possível montar um triângulo com lados 10 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros. Sabe por que não é possível? Porque a minha maior medida, que é o 10 centímetros, ele é maior que a soma dos outros dois lados. Então eu não consigo montar um triângulo com as medidas 10, 5 e 3. Por quê? Porque 10, que é a minha maior medida, ela é maior que a soma dos outros dois lados. Agora vamos ver essa outra experiência. Será que eu consigo montar um triângulo de lados 10 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros? Produção, coloca aqui para mim, por favor, esses três segmentos. Desculpe. Tá vendo aqui? Vamos fazer a mesma experiência. Coloque 10 centímetros na base, coloque o de 5 centímetros em uma extremidade, coloque o de 5 centímetros em outra extremidade. Agora, produção, vai fechando, por favor. Ixi, encostou, não encostou? Só que quando encostou um no outro, está exatamente em cima do segmento de 10 centímetros. Sabe por que está exatamente em cima do segmento de 10 centímetros? Porque 10 é a mesma coisa que 5 mais 5. Ou seja, o meu maior lado é igual à soma dos outros dois. Dessa forma, não é possível fazer um triângulo com essas medidas. Agora, olha essa outra medida. 10, 6 e 5. Produção, coloque aqui para mim, por favor. 10 centímetros, 6 centímetros, 5 centímetros. Vamos fazer a mesma experiência? Coloque a base medindo 10 centímetros, porque é o maior lado. Fixa os 5 centímetros de um lado, fixa os 6 centímetros do outro. Fecha, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Fechou. Formou um triângulo, tá vendo? Sabe por que formou um triângulo? Porque a minha medida de 10 centímetros, ela é menor que a soma dos outros dois lados. Por isso eu consigo montar um triângulo. Então, essa é a condição de existência de triângulos. Para um triângulo, para ser possível construir um triângulo, cada um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. No caso, o lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois. O lado B tem que ser menor que a soma dos outros dois. E o lado C tem que ser menor que a soma dos outros dois. Se isso acontecer, se cada lado for menor que a soma dos outros dois lados, então é possível montar um triângulo.
Mas você pode resumir esses 3 casos em apenas um. Sabe qual? Olhando para esse meu desenho simplório, qual dos 3 é o maior lado? Não é o A? Então, basta olhar ele. Ou seja, se o maior lado for menor que a soma dos outros 2, é possível montar um triângulo. Beleza? Se o maior lado for menor que a soma dos outros 2, é possível sim montar um triângulo. Bora lá ver um exercício sobre aplicação de condição de existência? Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essa característica. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é... Gente, então olha só, eu tenho no total 17 palitos, ok? 17 palitos. Mas ele me disse que um lado do triângulo tem que ter exatamente 6 palitos. Então, quando eu somar os outros 2 lados, se de 17 palitos eu já usei 6, só falta 11 palitos. Então, nós vamos escrever os possíveis resultados em que a soma de 2 números inteiros dá 11, ok? Poderia ser 1 e 10, porque 6 mais 1 mais 10 é 17. 6, 2 e 9, porque 2 mais 9 é 11, mais 6, 17. 6, 3 e 8, 6, 4 e 7, 6, 5 e 6. Agora observe que o próximo aqui seria 6, 6 e 5, que é o mesmo que esse, porque possui os mesmos lados. Por isso que ele fala não congruentes 2 a 2, ok? Por isso que ele fala isso. Vou pôr aqui esse negocinho, vamos continuar. Então, essas são as minhas possíveis respostas. Só que eu tenho que observar a condição de existência de triângulos. Para ser possível construir um triângulo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros 2. Pessoal, 10 não é menor que 6 mais 1. 10 é maior que 6 mais 1. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Olha esse outro de cá. 9 é maior que 6 mais 2. Ou seja, o maior lado é maior que a soma dos outros 2. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Não é possível. Olha esse nosso outro exemplo de cá, ó. 8 é o maior lado. Quanto que é 6 mais 3? Não é 9? 8 é menor que 6 mais 9. Ou que 6 mais 3, que é 9. Ou seja, o maior lado é menor que a soma dos outros 2. Então, é possível construir um triângulo com essas medidas. O maior lado, 7. Soma os outros 2. 6 mais 4. 7 é menor que 6 mais 4. Então, é possível construir um triângulo com essas medidas. Agora, olha o outro aqui, ó. 6. Eu já sei que vai dar certo, tenho certeza. O 6, soma os outros 2. 6 mais 5. 6 mais 5 é 11. 6 é menor que 6 mais 5. Ou seja, o maior lado é menor que a soma dos outros 2. Então, é possível sim construir um triângulo com essas medidas.
Então eu consigo construir no máximo quantos triângulos com 17 palitos, sendo um palito medindo 6, não congruentes 2 a 2? 3 triângulos. O que te levaria a marcar então a letrinha A. Beleza? Então não esqueça desse conteúdo, condição de existência de triângulos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vai lá embaixo, deixa o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou estar te respondendo. E o que eu tenho para te desejar é bom estudo, um abraço e beijo.